Coisa boa, cruz, o transbordar da graça. Deixa eu pegar um lenço aqui, porque eu já me desidratei tanto de manhã e hoje não é diferente. À noite não foi diferente. Deus visitou a nossa casa, a nossa igreja de manhã. Já começou a visitar desde os ensaios e está com a sua maravilhosa graça com as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia. Você que está na internet nos ouvindo, você é muito bem-vindo, bem-vinda. Fica com a gente aí até o final. Amém? Tem coisa boa de Jesus ainda nesta noite. Como Jesus é bom. Aleluia. Glória a Deus. A gente conhece a peça, a gente conhece os dramas da peça, a gente conhece os pormenores da peça, a gente lê as escrituras, mas a gente nunca se cansa de lembrar desse sacrifício de Jesus Cristo que nos garante vida e vida eterna. Aleluia. Eu acredito que aquela chibatada você deve ter se contorcido um pouquinho, porque deve ter sido daí para pior. Mas foi isso que nos garante vida, foi isso que nos garante alegria, foi isso que nos garante a eternidade. Leia comigo Lucas capítulo 23. Depois nós vamos saltar para o 33. Depois nós vamos para o 33, 39 e 43 na versão NVI. Amém? Lucas 23 diz assim: eles, porém, pediram insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. 39. Um dos criminosos o lançava insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. 40. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? 41. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem aí nada cometeu nenhum mal. 42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E encerrando com 43, Jesus lhe respondeu: eu lhes asseguro ou garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Não foi ontem, não seria depois do outro dia, hoje. Cruz, o transbordar da graça de Deus. Nada, absolutamente nada poderia ser tão abominável do que a morte de cruz. Instrumento de execução, absolutamente. O pior instrumento para executar uma pessoa naquela época no Império Romano era a cruz. Hoje a cruz, ela enfeita camisetas, ela está em altos montes, ela está em tatuagens, ela está pintada em quadros, e talvez por isso vai se esvaindo o verdadeiro significado da cruz. Mas o Salmo 85:10, o salmista nos diz assim: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Foi na cruz que o transbordar da graça se encontrou com o amor e a fidelidade, e a justiça e a paz se beijaram. Foi a cruz que selou a vida, foi a cruz que selou as histórias. Aliás, a história é uma depois de Cristo, e a história é outra depois de Cristo. Hoje, a história da sua vida é uma antes do culto, mas se você quiser, pode ser outra depois desse culto. Aleluia. Há esperança para a sua alma. Na cruz, o maior desejo na cruz era a morte. Eles desejavam a morte. Aliás, o propósito da cruz era fazer gemer, sofrer,
gritar, e era proposital eles xingarem. Aliás, eles xingarem era um ato deles estarem se desvirtuando um pouco da dor. Sabe quando você tem uma dor absurda, uma dor abrupta, uma agonia que fere o seu coração e que você às vezes desvia toda a sua atenção para uma coisa, para uma pessoa, para um sistema, e você consegue depositar tudo aquilo naquele lugar? É porque você está doendo, é porque você está doendo, é porque você está amargurado, é porque aquilo está ferindo, é porque aquilo está machucando. A cruz, os xingamentos, os escárnios e as blasfêmias tinham esta conotação. Alguns tinham pedidos de clemência, e tinha uns que eles cortavam até a língua, porque eles não aguentavam mais as pessoas xingarem. Então imagina a cena da pessoa ter uma dor absurda e a sua língua ser cortada. Mas na cruz, a cruz não impediu o transbordar da graça. Jesus triunfou. A semelhança de um barco açoitado por fortes ventos, Jesus chegou no seu porto. Ele prevaleceu, a graça venceu, e porque a graça venceu, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus não está mais no Getsemane. Jesus não está mais numa cruz morrendo. Jesus não tem mais a coroa de espinhos. Aliás, no lugar de coroa de espinho, hoje tem uma coroa de soberania. No lugar de pregos e lança, hoje ele tem o cetro de justiça. Seu sofrimento na cruz findou, mas a graça de Jesus não tem fim. Aleluia! E hoje Ele te trouxe aqui, hoje Ele trouxe você aqui, para você desfrutar um pouquinho mais desse transbordar de Jesus, desse transbordar de Jesus na cruz. Mesmo na cruz, ou naquele momento que envolvia Getsemane e Monte da Caveira, o Gólgota, Ele olhava com graça para todos ao redor. A gritaria prevaleceu. Lucas 23, 23, eles gritavam: crucifiquem Jesus, crucifiquem Jesus. Jesus é chamado de homem de dores. Jesus foi rebaixado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi desprezado. Ele não foi mais adorado entre homens e mulheres, mas ele foi adorado entre anjos, serafins e querubins. A terra pode ter matado o nosso Jesus, mas o céu sempre o viu vencedor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem olhava para ele via a dor, e quem vê a dor deve olhar para ele. A cruz é um referencial das nossas vidas. Se nós tirarmos a cruz, a gente perde o evangelho. Mas todas as vezes que nós voltamos para a cruz, nós voltamos para o evangelho. Enéas Tognini sempre vai dizer: nós temos dentro de nós um trono e uma cruz. Se eu estiver assentado no trono, é sinal que Jesus ainda está na cruz. Mas se eu estiver na cruz, é sinal de que Jesus senta, reina e cuida das nossas vidas. Hoje, nessa noite, você está na cruz ou você está no trono? Aleluia. Já é uma noite para você também refletir sobre essa possibilidade de transbordar da cruz. Algumas pessoas, em suas últimas palavras, em seus últimos suspiros de vida, eles soltaram frases emblemáticas. Por exemplo, Napoleão Bonaparte disse assim: França, exército, filho. Suas últimas palavras demonstraram perpetuação do poder. Não parou por aí. Napoleão Bonaparte II, o seu filho, disse assim: ao morrer aos 21 anos, minha vida é inútil, morro sem nome, meu nascimento e minha morte, esta é a minha história. Jack Daniels, o famoso destilador de uísque, em sua morte, ele disse isso, Tiago: última dose, por favor. Engraçado que em 2006 nós tivemos uma grande campanha publicitária que levava o nome do seu uísque, e a última dose era o que era implementado. Parou por aí? Não. Karl Marx
em seu leito de morte, ele disse assim para sua governanta: vá embora, saia, últimas palavras são para tolos, que não disseram o suficiente. Calmar, que se você estivesse entre nós, eu diria que você está errado. E o escritor Luiz Maria Alves Sartório disse assim: em suas últimas palavras, Jesus deixou cravado na cruz o testamento da eternidade. E o testamento da eternidade foi cravado na cruz, foi cravado no leito de morte, onde ele não pediu alívio, mas ele olhou ao redor para a história da humanidade e nos deu as 7 maiores bênçãos vindas da cruz. E eu espero que você não precise da 8ª bênção, porque as 7 bênçãos advindas da cruz são suficientes para as nossas vidas. A primeira bênção da cruz, ele disse assim: Pai, perdoa-os. Aleluia. A primeira bênção da cruz é perdão para os nossos pecados. Transbordou a graça. A segunda bênção da cruz é: estarás comigo. E ele estava dizendo para os piores criminosos, para os piores homens que vocês possam imaginar. Morte de cruz era morte para os piores criminosos daquela época. Transbordou a graça. Terceira bênção da cruz é seu filho. Ela é sua mãe, compaixão. Quarta bênção da cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Contudo, seja feita a tua vontade. Na cruz, a identificação de pai e filho, a paternidade, aí transborda a graça. A quinta bênção da cruz: estou com sede, aflição, sinal da humanidade de Jesus. A sexta bênção da cruz: está consumado. E quando ele disse isso, ele estava mergulhado no abismo da condenação, e foi nessa hora que a justificação foi completa, transbordou a graça de Jesus. E ele encerra a 7ª bênção da cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Submissão aos céus. O céu transbordou a graça. Será que nós precisamos de uma 8ª ou de uma 9ª bênção? Posso repetir para você, você vai glorificando a Deus: perdão, salvação, compaixão, paternidade, humanidade, justificação e submissão. Karl Marx, você estava errado. As últimas palavras na cruz salvaram a minha vida. Xarabacomandarama. Aleluia! Por isso que a história é antes dele e é depois dele. Como tudo começou para aqueles ladrões em suas cruzes? Bom, começou o dia condenado e nada poderia ser feito por isso. João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O que levava as pessoas a essa morte de cruz era o pecado. E tem 4 perguntas aqui que eu quero fazer para mim e para você. Sentimos a nossa consciência o peso do pecado? Sente-se desesperado por causa do pecado? Pensa que a morte seria a única solução pelos erros cometidos? Não consegue acabar com essa angústia? Se você faz essas 4 perguntas, eu queria te dizer hoje que Jesus perdoa pecados, Ele salva e Ele leva para o céu. E a obra que foi demonstrada aqui, o teatro que foi demonstrado aqui, mostra
claramente a obra soberana de Jesus por amor a você, por amor a mim, por querer salvar a tua alma, por querer resgatar o teu espírito, por querer refazer a sua vida, refazer a sua história. Suas lágrimas hoje aqui são lágrimas de desespero, uma alma desesperada, uma alma aflita, uma alma que está em agonia. Jesus conhece todas essas peculiaridades, e Ele está dizendo assim: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu salvo, eu batizo, eu curo, aleluia, e eu transformo. A cruz nos libertou da condenação do pecado. E Paulo deixou claro isso. Ele disse: nenhuma condenação, nenhuma condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. A exemplo do criminoso, nossa vida vai terminar bem. Aleluia. A exemplo daquele criminoso na cruz que teve a sua alma resgatada, a nossa vida vai terminar bem por conta do homem de dores. O homem de dores, ele pode perdoar pecados. O homem de dores pode salvar as nossas vidas. E por mais que as consequências do pecado podem perdurar, o poder para nós prosseguirmos vem pelo transbordar da graça de Deus. Todos os dias que nós saímos das nossas camas, que nós nos levantamos, é pelo transbordar da bondade, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós poderíamos chamar Jesus do homem da santidade, e Ele foi santo. Nós poderíamos chamar Jesus o homem de obras, e Ele realizou a obra perfeita na cruz. Nós poderíamos chamar Jesus de homem do amor, porque Ele expressou o maior ato sobre a humanidade. Mas o nome que nos faz, aleluia, sermos salvos da nossa debilidade, é quando nós olhamos para Ele e a gente vê o homem de dores. Aleluia. O homem de dores também é visto como o príncipe da agonia, como imperador da angústia, como senhor do sofrimento. O homem de dores sabe o que é padecer, e na cruz ele transbordou a esperança para aqueles dois criminosos. Os dois tiveram a mesma oportunidade daquele que se salvou. E hoje nós, você que está aqui pela primeira vez, você que está vendo, ouvindo uma peça teatral, ou ouvindo uma mensagem de Jesus, você tem essa oportunidade de dizer para Ele: eu quero esse transbordar da graça em minha vida, eu quero essa salvação, eu quero a minha vida mudada, eu quero a minha história transformada, porque Ele continua no centro da história. Você pode olhar pela direita, você pode olhar pela esquerda, você pode olhar de cima, você pode olhar de baixo, por todos os lados que você olhar, você vai ver um reflexo da obra de Cristo na história. E é por isso que nós somos o povo que dá glória a Deus. É por isso que nós somos o povo que dá glória, aleluia. Nós somos o povo que chora, nós somos chorões. Gente, nós vimos um Jesus aqui que chorou dele mesmo. Aleluia, aleluia. Esses soldados aqui são gente boa, tá? São do bem. Aliás, o Judas que subiu aqui é o Judas mais legal que eu conheço. Esse Judas é do bem, aleluia. Mas eles mergulharam na peça, eles mergulharam no drama de Jesus. E é isso que nos faz sermos vencedores, quando nós mergulhamos nessa condição daquele criminoso na cruz. Jesus estava no lugar de Barrabás, e Barrabás significa Abba. Bar é filho, Abba é pai. Barrabás significa filho do pai. Não era só soltar Barrabás numa data comemorativa, não era só libertar Barrabás. A Páscoa, eles tinham o costume de libertar um criminoso, um ato de humanidade de Roma. Mas Jesus andou pelas ruas dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou um enviado de Deus. O que o meu pai fala, eu represento aqui. O que o meu pai diz, eu faço aqui. Não era só liberar ou libertar Barrabás,
era exatamente profanar o nome dele. Nós vamos liberar um filho de Abba, porque ele disse que era filho do Pai. O insulto, a blasfêmia, o escárnio, ele passou tudo isso para que nós pudéssemos hoje ter vida e vida em abundância. Sabe qual é a diferença entre Davi e Jesus? A diferença de Jesus e Davi no Salmo 26,9, Davi diz isso, ó: não colhas minha alma com os pecadores e sanguinários. Essa é a diferença de Davi para Jesus. E Jesus disse assim: eu estou entre criminosos, faça segundo a sua vontade. Pegou isso? Essa era a diferença de Jesus e Davi. Ele era atacado com palavras de escárnio, de zombaria. E o Arton Pink nos diz assim: não foi por acaso que o Senhor da glória foi crucificado entre dois ladrões. Não há acidentes, coincidências ou acasos em um mundo governado pela soberana providência de Deus. Não seria então por acaso que Jesus teria sido colocado entre dois grandes criminosos. Deus estava dirigindo aquela cena. Deus era o soberano da graça naquela cena. Antes da fundação do mundo, Deus já havia decretado onde, como, com quem o cordeiro seria imolado. Apocalipse 13:8 garante: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, o fato da crucificação, absolutamente tudo que estava acontecendo não estava pegando o céu de surpresa. Deus estava governando o curso daqueles acontecimentos. Era preciso ele ser moído. E não é à toa que lá no Gólgota significa o campo Getsemane significa o campo da oliva, onde a azeitona é prensada. E para prensar uma azeitona era necessário uma pedra muito grande que moía a azeitona e espremia da azeitona a seiva dela, que era o azeite puro. E foi lá no Getsemane que Jesus, por 3 vezes aqui, ele se levanta para orar. E os especialistas vão dizer que estas 3 vezes que ele se levanta para orar é por conta de uma terrível perturbação mental e agônica de Jesus. Você já levantou de madrugada para orar? E que você passa na cama, sua esposa ou seu esposo está dormindo, você vai no quarto da sua filha, ela está dormindo, seu filho está dormindo, e você fala: pai, eu quero dormir, mas não estou conseguindo. Pai, eu preciso descansar, mas eu não estou conseguindo. Você tem agonia dentro de você, você não consegue, e aí só tem um jeito na madrugada: cair aos pés dele. Aleluia. Jesus por 3 vezes representou e sentiu todas as nossas agonias quando a gente não dorme, quando a gente não consegue descansar, quando os nossos corações estão direcionados para a dor, para a angústia. As 3 vezes que eles se levantam, os especialistas vão dizer, representa todas as vezes que você se levanta em agonia. Da próxima vez que você se levantar em uma madrugada agônico, desesperado, perdendo o ar, lembre-se, Jesus passou isso por você. Então descansa no Senhor, acalma o teu coração, porque na cruz foi levada toda ansiedade, toda dor, toda angústia. Ele provou de tudo para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Foi tão terrível no Getsemane
que o texto vai dizer que ele suou gotas de sangue. Os seus vasos tiveram vasodilatação periférica. E essa vasodilatação periférica se juntou com as glândulas de suor. E isso se espalhou pela sua pele. E Lucas, o médico, vai dizer que caía como gota, ou seja, por conta do contato com o ar, com o contato com o oxigênio, ela ficava um coágulo, e isso caía no chão. E era necessário que o sangue do Cordeiro caísse na terra. Era necessário que o sangue do Cordeiro fosse escorrido na cruz. Era necessário que pedaços de sua carne ficassem na terra por um único motivo: para que quando você estiver no céu, o seu corpo vai ser glorificado. Mas só há um no céu que vai ter cicatrizes, só há um no céu que vai ter marcas, e este um chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nós não vamos precisar mostrar as nossas angústias, as nossas cicatrizes, basta as cicatrizes do nosso Mestre, e Ele garante para nós vida e vida eterna. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Essa era a condição daqueles criminosos. Quando Pilatos ordenou que Jesus fosse crucificado entre transgressores, o governador estava executando o decreto do Eterno. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isaías 53:12 diz assim: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os seus despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos. E detalhe, intercedeu pelos transgressores. Faz noção disso? Ele, no meio de duas cruzes, um insultando e o outro defendendo, e ele intercede por eles, e ele continua intercedendo por nós até hoje. 700 anos antes de Pilatos dar a sentença, Deus já havia emitido os mistérios do Cordeiro da agonia. É por isso que esse cordeiro ficou em silêncio, como ovelha muda. Ele foi levado diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca, ele não precisou se defender, ele não precisou criar defesa, mas ele continuava no seu coração o tempo inteiro clamando ao Pai e orando ao Pai. Enquanto todos estavam ocupados com os preparativos, as casas estavam em preparativos da Páscoa, ele estava morrendo para depois visitar todas essas casas. Aleluia. E entre ladrões, criminosos, homens sujos, homens perversos, ele desceu à profundeza da vergonha, nasceu entre animais e morreu entre a escória da humanidade. Cravaram nele os nossos espinhos, foi humilhado por Pilatos, e no centro da história, o Salvador teceu com suas mãos a salvação da tua alma, a salvação do teu corpo. De um lado um se arrependendo, do outro lado um chegando. De um lado um se arrependendo, do outro lado um se afastando cada vez mais do Senhor. E por que os ladrões nos representam aqui? Pastor, eu não sou ladrão não. Pastor, pago imposto. Pastor, não tenho problema com a justiça. Pastor, esse negócio aí, eu não sou esses ladrões não. Mas eles nos representam, porque Jesus nos dotou de dons, de capacidade, de inteligência, de saúde, de força. Ele supre as nossas necessidades, Ele nos dá a oportunidade de servi-lo e glorificá-lo. E o que aconteceu com tudo que Deus nos deu? Onde estão os nossos dons? Onde estão os nossos talentos? O que estamos fazendo com aquilo que Ele tem nos dado? E é por isso então que na cruz surge a grande súplica de um pecador.
E Jesus, ele era aquele espetáculo. É por isso que quando você lê um dos evangelhos, o povo sai batendo assim, no peito. E todas as vezes que eles saíam batendo no peito, eles tinham a certeza que um inocente havia sido culpado de modo indigno. Mas antes disso acontecer, pastores, era um grande espetáculo. Eles estavam ali zombando, e o que os soldados fizeram é só uma encenação do que eles estavam dizendo: tu és o Cristo. Foi você mesmo que entrou na casa de Lázaro? Foi você mesmo que fez com que aquele homem de 38 anos saísse daquele tanque? É você mesmo que tocou em leprosos? Foi você mesmo que foi em Naim? É você mesmo que atravessou o Jordão e foi lá e libertou aquela pessoa oprimida por legiões? Ele é o mesmo que entrou na tua casa, que entrou na tua vida, que salvou teu filho, que salvou a tua filha, que te resgatou e que te marcou uma data. A minha data é 9 de março de 2009, mas isso é uma outra história. Foi nesse dia que ele marcou a minha vida. E você tem que ter catalogado no teu coração o dia e a hora que ele mudou a tua história, que ele entrou no seu coração. Pela manhã, 17 pessoas se renderam a Jesus. Hoje, 9 de abril de 2023, 17 pessoas são novas criaturas em Cristo Jesus. O céu nunca perdeu, o céu nunca vai perder. E por mais que a gente passe pelas mais terríveis agonias, no céu não haverá dor, no céu não haverá tristeza, no céu nós teremos o gozo da vida eterna. Então hoje, se você não entregou a sua alma a Jesus, entregue hoje. Pastor, eu já sou crente. Entrega de novo. Eu entrego todo dia, toda hora. Hoje pela manhã, pastor, quando eu vim para o culto, eu vou para a peça hoje, porque eu preciso escrever a peça. Eu gosto desse negócio de estar no ensaio, porque aí vai tecendo. Lembra que o senhor falou? Vem e vai tecendo, vai vendo tudo, vai escrevendo. Pastor, eu estava vindo 6h40 da manhã, um camarada na minha frente deu 3 cavalos de pau. Deu o primeiro, eu olhei e já falei: é o diabo. É o cramunhão. E aí eu fui me aproximando, ele deu o segundo. E na terceira ele deu um e ficou de frente para mim. Eu falei: Jesus, se ele for para o lado da direita, eu vou para a esquerda. Se ele for para a esquerda, eu vou para a direita. E fui olhando: tira esse cara da minha frente. Ele nunca vai parar, porque ele já sabe que a história pode terminar bem para você. Você quer essa história para você? Então decida-se hoje, em nome de Jesus, ter uma data, ter um dia que a sua história vai mudar. E tudo começa pelo centro da história, pela cruz de Cristo. Aquele condenado ouviu Jesus orar, aleluia. Aquele condenado ouviu Jesus dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem oraria daquele jeito? Só Jesus. Então ouçam essas palavras. Jesus era feito em pecado. Que isso, Marcelo? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Cumpriu-se o que o Isaías profetizou, mas o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de todos nós, absolutamente de todos nós. E esse camarada na cruz nos ensina 4 coisas, rapidamente. A primeira é o temor. Não pode haver um cristão sem temor. Você nem mesmo teme a Deus. Do lado disse para o outro. Segundo, confissão de pecados. Ele disse: nós merecemos morrer pelos nossos crimes. Ele reconheceu a justiça de Deus. Esse homem não cometeu mal algum.
E a quarta característica de um salvo, a clamor por salvação. Jesus, Jesus, lembre-se de mim quando vieres no teu reino. Essas 4 palavras precisam estar dentro do nosso coração: temor, confissão de pecados, reconhecimento da justiça de Deus e clamor pela salvação da nossa própria alma. Aquela crucificação era totalmente inconsistente com o título de Messias. Se vocês olharam muito bem o filme, vocês viram que no pátio de Pilatos estavam os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Eles nunca estariam ali, porque aquele local seria um local contaminado. Eles nunca pisariam naquele lugar, porque naquele lugar era local de chicote, onde há respingo de sangue, o sangue contamina e a lei não permitia. Mas eles estavam ali porque a religiosidade deles já tinha cegado o coração daqueles homens. E às vezes a religiosidade tem cegado o seu coração, mas hoje Jesus quer te libertar. A cruz nos liberta, a cruz nos libertou. A cruz é poderosa para fazer um feito nas nossas vidas que marca o antes e marca o depois. Aquela crucificação era pedra de tropeço para eles, porque Jesus era humilde. E se vocês observaram aqui, alguns discípulos vão para cá, outros discípulos foram para cá, outros desciam para o centro da igreja. E isso representou não só os discípulos, mas todos os que seguiam Jesus, porque até os que creram nele foram levados a duvidar, porque na cruz nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Não havia beleza em Jesus, e essa beleza não é fisionomia. A palavra aqui grega significa: a sua pele estava desfigurada. Era impossível saber se aquela pele era de Jesus. Era impossível saber que ele era Jesus. Era impossível, porque eles desfiguraram o nosso Jesus, para que hoje nós pudéssemos ter uma vestimenta nova, um anel no dedo, os pés calçados, e como filhos pródigos outrora, hoje aceitos pela graça de Deus. Ninguém havia gritado sereio, ninguém tinha gritado nas ruas: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não gritavam mais. E todas as vezes que um ladrão, eu vou pegar esse lado de cá, tinha que falar com o outro, ele tinha que olhar para a cruz. Então imagina que tem um ladrão aqui e tem outro ladrão aqui. O daquele lado dali, ele está dizendo: para com isso, deixa disso. Nós somos criminosos, ele não. Só que Pilatos não sabia. Pilatos, quando mandou crucificar Jesus, ele colocou uma placa ali, ó. Aleluia. E essa placa significa: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Todas as vezes que o criminoso tinha que olhar para a cruz, ele fazia assim, ó: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Só que hoje nós não precisamos mais disso na cruz, porque isso hoje está aqui, ó: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aleluia! Pilatos não sabia, mas ele estava sendo governado pela administração do céu. E o céu está administrando a sua vida, o céu está governando a sua história. Absolutamente tudo que está acontecendo porque Deus tem uma pontinha aí. E a hora que Deus tocar, você vai glorificar o nome dele.
Spurgeon disse o seguinte: a inscrição Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus, foi o primeiro folheto evangelístico da história, escrito por Pilatos. Valeu, Pilatos, hashtag Pilatos, sem que ele soubesse ou que ele desse conta do que estava fazendo. Ele estava sendo usado pelo Altíssimo. Aleluia. Só que a conversão, banda, a conversão no coração desse criminoso aqui, pastores, aconteceu antes dos feitos sobrenaturais, antes de rasgar o véu, antes da terra tremer, antes de partir as rochas, antes do centurião confessar verdadeiramente este era o Filho de Deus. A salvação veio antes de tudo isso, para que a graça fosse transbordante naquele contato com Jesus. Não seria a rocha, não seria o vento, não seria o fogo, não seriam as paredes, não seriam as palavras do centurião, mas seriam as últimas palavras de Cristo na cruz, que salvou aquele criminoso. Você não precisa de feitos sobrenaturais, você precisa acreditar nas 7 últimas palavras de Jesus, principalmente quando ele disse: está consumado. Esse verbo no grego, consumado, está consumado, é um ponto. Mas o grego tem uma coisa chamada lauristo. Sabe o que significa isso? É um ponto que continua. É um ponto que acontece, é uma coisa que acontece uma vez, mas os seus feitos permanecem, 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 permanecem. Chega na tua casa, chega na casa do seu pai, chega na casa do seu avô, chega na igreja, chega em você. E todas as vezes que chega, a graça transborda em nossos corações. Aleluia. Eu quero concluir, te convidar a ficar em pé, para nós orarmos. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro 3,18 diz o seguinte. 1 Pedro 3,18: pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Eis aí o transbordar da graça. Não a cruz como um objeto, não a cruz como um quadro, não a cruz como uma tatuagem, não a cruz como um desenho, mas o que dela saiu, pastor. E o que dela saiu? Saiu a maior afirmação para a humanidade. E essa afirmação transbordou nos céus, transbordou na terra, transbordou nas profundezas dos mares, transbordou nas entranhas das rochas, transbordou nas regiões do império do mal. A frase: a maior informação para um pecador. Eu lhe asseguro que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que mais segurança a igreja de Cristo precisa? Nós estamos debaixo da maior palavra da história. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. E antes que na eternidade Deus dissesse: haja luz, e antes na eternidade que Deus dissesse: haja luz, Ele disse: haja cruz, haja cruz, haja cruz, haja cruz, haja cruz. Aleluia. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada
quero que você faça uma oração comigo hoje. Aleluia. E essa oração pode ser uma oração de reconciliação. Eu já fiz essa oração de reconciliação uma vez. Eu tinha lá os meus 21 anos, quando eu me tornei cético, quase um ateu. Verdade. Com os meus 21 anos eu comecei a questionar a fé. Comecei a mergulhar em uma onda de que isso aqui não é a verdade. Aí a verdade me pegou. Aleluia. E aí eu fiz uma oração de confissão. Eu fiz uma oração de reconciliação. Mas se hoje você entrou aqui pela primeira vez, você nunca orou entregando a sua alma a Jesus, a esse Jesus que morreu por você, a esse Jesus que enfrentou todas as dores, todas as angústias para te salvar, para te garantir perdão dos seus pecados, para que o diabo não tenha mais domínio e legalidade sobre a sua vida. Hoje eu queria que você viesse para a luz. Eu queria que você não saísse, não precisa sair do seu lugar, mas que você viesse para a luz hoje. Que você saísse desse seu próprio mundo e orasse essa oração. Essa oração chama-se oração de reconciliação e de salvação. Então eu peço que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e ore comigo assim: Pai, eu quero te agradecer, porque um dia o Senhor morreu na cruz por mim, sem que eu mereça. Eu tenho sido falho, eu tenho errado, eu não tenho forças, eu me sinto pequeno, esmagado, em agonias, em pecado. Mas hoje eu quero ser liberto. E eu compreendi hoje que a tua obra é poderosa para fazer isso. Eu não preciso de direita, de esquerda, eu não preciso de religiosidade. Eu só preciso dizer: eu, Jesus, te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida em suas mãos. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. De lá não será mais apagado. Jesus, hoje eu que te conheci, mas por conta da vida, das decisões, eu resolvi ficar fraco na fé. Mas hoje eu estou me reconciliando com o Senhor. Eu estou novamente me entregando ao Senhor, como naquele dia, no primeiro amor. Novamente, Jesus, perdoa os meus pecados e me dá forças para eu caminhar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Só para que a gente conheça. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Faz assim com a sua mão. Aleluia. Uma alma aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem alguém que hoje se reconciliou com Jesus? Faz assim. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem se transbordou no seu coração. Aleluia. Alguém se reconciliou aqui? Aleluia. Oh, aleluia. Posso quebrar o protocolo, pastor? São só 2 pessoas. Venham aqui à frente as 2 pessoas. Venham aqui, por favor. Vem aqui, minha irmã. Vamos quebrar esse protocolo hoje. Aleluia. 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 O céu venceu mais uma vez. O céu venceu mais uma vez. Te damos graças, Senhor, por essas vidas que estão no teu altar, seguras pelas tuas mãos, Senhor, que elas nunca se desviem pela direita, pela esquerda. Conduz as suas vidas em triunfos, em nome de Jesus. Deus abençoe e volte para o seu lugar. Obrigado. Adore ao Senhor. Aleluia.